Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Isaac e vamos para mais uma aula da EBD dos Jovens. Agora, como já acabou aquelas 3 sequências de aula, nós chegamos à nossa última aula da revista e o nome dela é Fazendo o Check-up. Então vamos orar para dar início à aula, para a gente conseguir fazer um pouquinho de analogia com essa questão de check-up e o que a revista tem a dizer sobre isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu agradeço, Santo Deus, por mais esse dia, Pai. Por mais esse momento que podemos ter, Pai, para poder falar com o Senhor, Pai. Para poder, Santo Deus, ouvir um pouco mais a Tua palavra, aprender um pouco mais daquilo, Pai, que o Senhor tem para nós, Deus. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, nos proteger, Pai. Nos dar direção sempre do que fazer, Pai. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. E sempre, Deus, sempre nos guarda, nos protege, Pai. E nos mostra, Pai, o caminho certo a seguir, Pai. Possamos ter o discernimento, Pai, de sempre olhar para o alvo, Pai, sempre olhar para o Senhor, Pai, e fazer o melhor sempre. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então a revista ela vai tratar hoje de autoanálise, né? Como ele está falando, faça um check-up. Ela traz a ideia de analisar para ver como é que tá o nosso interior, né? E o texto base é lá em 1 Coríntios 11, de 28 a 32. Mas o texto áureo que ele quer colocar é: cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, essa aula hoje ela traz a ideia de olhar para dentro de nós, entender se de fato o que a gente tem feito está de acordo com o que é a vontade do Senhor. Então, o primeiro homem, né, que a Bíblia ela vai tratar, o primeiro homem na fé é Jó. Então ele fala assim, ó, o check-up de Jó, pra gente poder entender um pouquinho do que ele passou e do que no final ele estava diferente, né? Então ele se examinou durante todo esse processo que ele passou e aí ele falou assim, olha, alguma coisa eu percebi. Então ele passou ali no consultório com o Senhor, né? O Senhor trabalhou na vida dele, fez esse check-up e mudou a forma como ele via, a forma como ele se comportava diante de algumas situações. E é interessante, porque mesmo Jó sendo um homem que ele não vivia na prática do pecado, mesmo Jó sendo alguém que ele se antecipava sobre as questões da família, né? Puxa, será que o meu filho pecou? Será que a minha filha pecou? E ele ia lá e já sacrificava para não ter problema com o Senhor. Já lá fazer um sacrifício para que não tivesse pecado carregado, né, dos filhos, nem dele. Então ele era um homem justo, ele é um homem que vivia debaixo da lei do Senhor, ele era um homem que sempre tinha as coisas do alto na vista dele, só que ele não tinha uma experiência tão profunda com Deus. Ele tinha a ideia de um Deus, ele não tinha experiência profunda, né? Como eles passavam de geração em geração essa ideia de servir ao Deus Altíssimo, Jó ele já tinha no seu interior que o certo a se fazer era servir e sempre estar fazendo a vontade de Deus. E aí chega o momento onde Deus olha para a terra, né, apresenta Jó, olha, viste meu servo Jó, não tem ninguém igual a ele e tal. E aí Satanás confronta, né, mas ele tem tudo, o Senhor dá tudo para ele. Veja se você não tirar, ele não vai blasfemar, se ele não vai se virar contra o Senhor. E aí Deus conhecia Jó.
Deus conhecia o que tinha no coração de Jó. E falou, não, pode ir lá, pode tocar, só não tira a vida, né? E aí a gente sabe a história que aconteceu com Jó, né? Em uma tacada só, ele perde muitos bens, perde uns filhos, perde muita coisa. Só que o que acontece? Aí você me pergunta, será que Jó blasfemou contra o Senhor? Jó não blasfemou contra o Senhor. Ele ficou nervoso, mas não blasfemou. E aí ele fala uma das frases mais icônicas que a gente tem, né? Conhece da palavra, né? Se nu eu nasci do ventre da minha mãe, também posso assim morrer. Se Deus me deu, Deus pode tomar. Bendito seja o nome do Senhor, né? E essa frase, ela é poderosa demais. Ela é poderosa demais. É um homem que ele tinha tudo, mas o tudo dele não estava nas coisas que ele ganhou, né? O tudo dele estava em Deus. Ele tinha essa ideia bem firmada no coração, que o que ele tinha era do Senhor, né? Era Deus que estava abençoando ele, né? E se por alguma circunstância Deus quisesse retirar, Deus não estava sendo injusto, né? Deus estava apenas tomando aquilo de volta o que era dele. Mas Jó nesse momento começa a passar por um processo, né? E é muito interessante porque o processo é o que transforma a gente, né? Quando a gente não passa por processos ou quando a gente não passa por situações que podem nos transformar, a gente fica na mesmice, a gente fica numa mesmice que a gente pode até acabar acomodando, né? Por isso que eu gosto muito da ampulheta. Eu falo que a ampulheta é um dos melhores medidores de tempo, porque quando a areia para de correr, é preciso que você vire ele de ponta cabeça para que a areia do tempo volte a correr. Então parece que quando a gente estagna, alguma coisa tem que acontecer para virar nosso mundo de cabeça para baixo para a gente poder voltar a correr, né? Isso é muito legal. E nessa questão de Jó, ele não blasfema contra o Senhor, mas ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Então ele fica frustrado em alguns momentos, né? Os amigos vêm, não dão bons conselhos, acusam ele, sendo que ele não fez nada. E aí ele pede esse tribunal com o Senhor, né? Eu quero falar com Deus, porque não é possível, eu não errei. E aí Deus vem e fala com Jó, né? Confronta ele, mostra algumas coisas de sabedoria eterna que só ele tem e vai falando com Jó, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E aqui que tá o processo. Nesse momento que Deus termina de mostrar tudo para Jó e restitui ele, Jó fala mais outra frase icônica, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó, ele ouvia de um Deus poderoso. Ele ouvia de um Deus que cura. Ele já tinha ouvido de um Deus que sara. Ele já tinha ouvido de um Deus que era fortaleza, que era a bandeira dele, que era todo poderoso. Ele ouvia falar essas coisas. Mesmo assim, ele só de ouvir falar, ele fazia o que era certo. Mas quando ele viu o Senhor, quando ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor, aí muita coisa mudou. Aí muita coisa mudou. Então, o check-up que passou por Jó era que ele ouvia falar de Deus, mas ele precisava de uma experiência. E quando ele teve essa experiência, ele percebeu muita coisa. E aí Deus restituiu para ele o dobro do que ele tinha. Então, quando Jó pegou, né, examinou a si mesmo, ele percebeu que antigamente ele ouvia falar de um Deus, mas
agora ele conhecia um Deus. Ele tinha muito mais propriedade para falar sobre esse Deus. Quando você só ouve falar de algo e tenta viver, é meio difícil. Agora, quando você vê aquilo, quando você sente aquilo, quando aquilo transforma quem você é, você consegue viver da forma correta. Você consegue fazer muito além. E esse foi o primeiro check-up que a gente coloca aqui, que é o de Jó, que era um homem que ouvia falar de Deus, mas depois um homem que teve uma experiência com Deus. O segundo check-up aqui é de Salomão. Salomão, ele foi um homem de Deus, ele foi um rei de Israel, ele foi o sucessor de Davi, justamente por ser filho de Davi, né? Então ele já pegou o trono ali e ele era novo. Mas ele começou bem. Ele começou muito bem e antes de tudo ele consultou o Senhor e ele foi no lugar onde os antepassados dele consultavam ao Senhor, no deserto, né? Davi ele tinha feito um templo lá em Jerusalém, mas Salomão ele preferiu ir lá no templo do deserto para poder fazer umas orações, para poder buscar a direção do Senhor. Ele leva o povo todo lá. E aí Deus aparece para ele e pergunta o que ele quer. Ele não pede riquezas, ele não pede mulheres, ele pede sabedoria. E a partir disso, Deus o abençoou com uma sabedoria tremenda, né? A palavra diz que não houve homem mais sábio que Salomão e não haverá. E aí quando Salomão começa a reinar, começa a se envolver com mulheres, bem quando Deus falou para ele não fazer isso, é aí que é a hora que ele começa a passar por um processo negativo, onde ele começou a abrir para que as mulheres pudessem servir os seus deuses, para que elas pudessem adorar outros deuses, e ele começou a ter o coração dividido. O coração dele já não era mais só do Senhor. Então ele tinha muitas riquezas, um palácio exuberante, as pessoas vinham de vários lugares para ver a sabedoria dele, para escutar os conselhos dele, e ele falava. Mas ele foi deixando essa doença no coração e demorou para poder ver, demorou para ir no médico para saber o que estava acontecendo, né? Então ele demorou para fazer o seu check-up anual. E aí quando chega no fim da vida dele, ele percebe as coisas que ele tinha feito. E aí ele escreve Eclesiastes, né? E aí ele começa a falar sobre a riqueza, sobre tudo que ele passou. E aí ele percebe que nesse momento ele fez o check-up e percebe que tudo era vaidade, né? Ele não devia ter se desviado do Senhor. Ele percebeu que tudo que ele estava fazendo era vão. Tudo que ele estava fazendo não tinha muito sentido. Não tinha muito visão pro eterno, né? Era só coisas terrenas, eram só coisas passageiras. E aí ele começa a perceber, né? E ele começa a falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Antes que venha o tempo mau e você fale que não existe contentamento na sua vida, no que você fez. E aí ele começa a perceber que o erro dele foi deixar as coisas de Deus de lado, né? Foi pensar assim: ah, vou deixar para depois. E ele percebe que não foi muito bom ter deixado as coisas para depois, as coisas do Senhor para depois, né? Por isso que no final de Eclesiastes, quando ele resume tudo, quando ele percebe que não tinha mais nada a fazer porque tudo era vaidade, ele de fato olha e fala: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Temer ao Senhor,
guardar os seus mandamentos, viver para Ele. É a nossa missão aqui. Quando a gente aceita Cristo e começa a viver o cristianismo, nós temos que temer ao Senhor, colocar Ele em primeiro e fazer a vontade dEle, né? Então, Salomão, ele percebeu que carros, dinheiros, mansões, mulheres, tudo isso que ele estava fazendo de uma forma desproporcional era só vaidade. Era necessário que ele servisse ao Senhor, que ele temesse a Deus em primeiro lugar. Essas coisas poderiam ou não ser acrescentadas a ele. Mas para nós fica a lição, né? Salomão era um rei, ele tinha tudo isso, né? Ele tinha tudo isso diante dele. Nós que vamos trabalhar para poder ter isso, a gente nunca pode colocar o trabalho acima de Deus. A gente nunca pode colocar as riquezas acima de Deus, né? Até mesmo a esposa que o Senhor nos dá, a gente não pode colocar acima de Deus. Nós temos que amar cada coisa na sua devida proporção, né? E quando nós amamos Deus em primeiro, todas as outras coisas elas vão entrar na proporção certa, né? E vão ser amadas da forma correta, né? Aquelas que precisam ser amadas, aquelas que precisam ser usadas, né? Não amar o dinheiro para ele não se tornar um Deus, né? Amar ao Senhor, usar as coisas da forma certa para que não venha esse peso sobre nós e a gente não coloque nenhum Deus material acima do Senhor. Só temos que ter Ele como Senhor. Então, riquezas, mulheres, homens, tudo isso que a gente coloca acima de Deus, tudo isso é algo que a gente precisa retirar ou trabalhar da nossa vida para ser da forma correta. Então, tudo deve ser no seu devido lugar, ser feito no seu devido momento, para que não ultrapasse ao Senhor e também não entre nesse nível de vaidade que a gente coloca acima dele. O próximo check-up é o de Moisés. E aí ele está lá baseado no Salmo 90, que foi um salmo que Moisés fez e é dito como um dos salmos mais antigos escritos, né? Só que é interessante, tem um momento que ele fala assim, ó: ensina-nos a contar os dias para que alcancemos coração sábio. Fazer um panorama geral aí também de Moisés. Moisés, ele cresceu, né, no Egito, onde na época onde o faraó queria matar todos os bebês, ele foi colocado no rio. E aí o pessoal da realeza encontrou ele, deu um nome para ele, retirado das águas. E ele começou a estudar nas melhores escolas que existiam naquela época, que eram as escolas egípcias, no caso, né? Lá ele aprendia muito, porque ele estava sendo treinado para ser um príncipe, né? O príncipe do Egito. Então ele tinha muita informação, muita bagagem, ele aprendia muito lá. Ele passou nas melhores faculdades por lá também. E aí ele começou a nascer como voltado para ser um príncipe. Só que aí o Senhor tinha outros planos para ele, né? Depois que acontece dele ver o seu povo sendo massacrado, matar um egípcio, fugir, ele vai passando por todos esses processos de vida. E aí a hora que ele volta, o Senhor pega ele para poder fazer o seu chamado. Quando ele vai para o Egito novamente, pede para o povo dele ser liberto, começa todo o processo de pragas. O faraó não deixa, mais pragas, faraó não deixa, mais pragas, faraó deixa, mas aí volta atrás. E por fim, quando acontece a perseguição, onde até o mar se abre, e depois que o povo começa a passar pelo processo do deserto,
a paciência de Moisés ela é posta à prova. O povo toda hora queria algo e Moisés tinha que ir lá falar com Deus. E Deus aceitava, ajudava o povo, ia à frente. O povo tinha coração duro, queria mais, queria carne e queria água. E Moisés ele foi muito manso em todo esse tempo. E a palavra fala que não existe homem mais manso que Moisés. Você imagina, para que ele pudesse ter tocado naquela pedra com mais força, que ele devia estar ali no limite do limite do limite, né? E é interessante que é justamente isso que Moisés ele escreve no Salmo 90, né? Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Por que contar os dias, né? E aí você alcança um coração sábio. Você olha para trás e vê tudo o que já passou. E aí você começa a perceber aquilo que transformou você, mesmo que foram situações boas ou situações ruins, que também transformam nosso entendimento, a nossa sabedoria. Então tudo que a gente passou na vida, a gente precisa aprender algo daquilo. Não adianta nada eu levantar depois de ter caído, olhar para trás, não levar aquilo em consideração e muito logo já cair de novo na mesma coisa. Alguma coisa precisa ser mudada, né? É a questão daquela frase, né? Loucura é fazer a mesma coisa e achar que vai ter resultados diferentes, né? Então, a gente tem que aprender a contar os nossos dias pra gente olhar para trás e perceber, puxa, isso aqui foi bom, isso aqui não foi tão bom. E você reúne toda essa bagagem que você teve no passado para poder ter sabedoria, para poder ter entendimento do que deve ser feito. E através disso, com esse coração sábio, por esse entendimento, fica muito mais fácil para a gente olhar para o futuro e perceber o que deve ser feito, né? Onde a gente deve mudar um pouco, onde a gente tem que ser mais firme com Deus, no sentido de, não, isso aqui eu tô deixando um pouco de lado, não, preciso fazer mais. E aí a gente vai fazendo esse check-up de olhar para trás e ver ali os resultados passados para poder transformar a nossa vida, para poder a gente fazer diferente, né? E o nosso último check-up é o check-up de Paulo. E Paulo, olha só, Paulo, ele, assim como Moisés também, ele teve um excelente professor, né? Ele foi um cara que aprendeu muito, né? Até mesmo ele fala sobre as excelências que ele tinha, né? Mas ele percebe que tudo aquilo não valia de nada. Ele aprendeu com Gamaliel, era um dos maiores teólogos ali da época, né? Vamos colocar assim. E ele aprendeu muito com ele. E ele fala, olha, eu sentava aos pés de Gamaliel, na minha turma, né? Entre aspas, eu era o melhor, né? Eu fui circuncidado. Tudo eu fazia da forma que deveria ser feita, né? Mas eu percebi uma coisa, que tudo isso que eu sabia, tudo isso que eu tinha, era como nada diante de Cristo. Era como nada. Paulo, ele olhou e percebeu que a vida dele só começou a fazer sentido quando ele teve um encontro com Cristo. Quando a vida dele foi transformada de uma forma que ele não imaginava, né? Ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele era um homem que judiava aqueles que achavam que Cristo, ou sabiam que Cristo era um filho de Deus. Sabiam que ele era o mestre, que ele era o Messias. E Paulo, ele
não tinha tempo ruim para ir atrás desses homens. Só que aí quando Cristo aparece para ele e ele cai do cavalo literalmente, a vida dele é transformada, é mudada. E aí ele para, não sabe mais o que está acontecendo. E aí ele percebe que aí foi quando ele começou a viver, né? Lá em Filipenses 3, de 4 a 8, ele faz esse check-up. E ele percebe que só começou a viver quando ele encontrou a Cristo, né? A partir desse momento que a gente começa a conhecer a Cristo e aí perceber quem Ele é na nossa vida, tudo muda, tudo é transformado. Quando a gente descobre quem é Cristo e começa a viver próximo dele, Cristo nos mostra quem nós somos no reino de Deus, né? Mostra o nosso dom, mostra aquilo que devemos fazer. Isso transforma quem nós somos. A nossa forma de viver aqui na Terra, ela muda por completo, né? A um ponto que as pessoas olham pra gente e falam assim, poxa, por que você é tão diferente, né? Por que você é assim? E aí a gente tem que estar preparado para, nesse momento, apresentar a nossa fé, apresentar Cristo para essas pessoas, né? Então, o check-up que Paulo fez foi entender que ele tinha aprendido muito. Ele era um homem que tinha muita bagagem, né? Tinha muito pedigree, mas tudo isso era pouco, não era nada perto de Cristo, perto da salvação que existe em Cristo. E ele começou a perceber tudo isso que os profetas falavam, porque ele era um estudioso da palavra. Ele começou a refletir tudo aquele Cristo e percebeu, cara, a forma que eu aprendi não era isso, é ele é tudo, né? E aí ele começou a perceber que o importante mesmo era dar a vida dele para Cristo, fazer com que a vida dele fosse um canal de bênçãos para outras vidas e que ele alcançasse outras pessoas para Cristo de uma forma poderosa, né? E aí a gente tem esse check-up de Paulo que percebeu que muito estudo que ele tinha não valia de nada perto daquilo que Cristo era, né? Sim, nós devemos estudar, mas com o foco de conhecer a Cristo, refletir nele, tudo o que está na palavra, e a partir daí, quando nós estivermos falando com outras pessoas, nós refletimos a Cristo. A Cristo. Então esses foram os 4 check-ups. Então, recapitulando os nossos check-ups, né? Tivemos os check-ups de Jó, né? E o check-up de Jó ele ajudou a corrigir uma distorção sobre o conhecimento que ele tinha de Deus, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, não chegou a hora de a gente fazer um check-up para poder conhecer a Deus melhor? A gente começar a deixar só de ouvir algumas coisas e começar a praticar, e a partir disso a gente conseguir viver algo poderoso, viver algo tremendo com o Senhor, servir a Ele numa camada mais profunda, né? Às vezes a gente só chega ali no mar e coloca os pés na água, igual fala, né? As águas estão só no tornozelo. Mas aí a gente tem que ir um pouquinho mais fundo, deixar a água ir até o joelho. E aí, quando a gente percebe que é bom, então a gente tem que ir um pouco mais fundo, né? Aí, águas que batem nos lombos, até o momento que a gente não tenha mais outra vontade a não ser fazer a vontade do Senhor. E aí a gente entra onde as águas não dão pés, e aí é o Senhor que nos carrega para onde Ele quer que a gente vá. A gente ouve muito falar do Senhor, mas a gente precisa ter experiência com Ele, viver com Ele, para que a gente possa
ser transformado na medida necessária para chegar naquela medida onde o Senhor nos quer, de homem perfeito, né? Igual ao Cristo. O segundo check-up foi o check-up de Salomão, né? E aí está escrito: o check-up de Salomão ajudou a compreender que uma vida cheia de riquezas, mas sem Deus, não tem valor nenhum. E é verdade, né? Se tudo vem dele, as riquezas também vêm dele. Se a gente não der glórias a ele por conta disso, nós estamos fazendo errado, né? Tudo isso pode vir na nossa vida, mas tem que ficar no devido lugar. Deus sempre tem que ser o primeiro em nossas vidas, né? O terceiro check-up foi o check-up de Moisés, né? O check-up de Moisés ajudou a entender que a vida só tem sentido e alegria quando vivida debaixo da orientação divina. Nos alegremos todos os nossos dias, né? Então, contando os nossos dias passados, pegando toda aquela bagagem que a gente viveu, aquela experiência, só vale a pena se a gente se alegrar em Cristo. Só vale a pena se a gente tiver o Senhor como a nossa direção. E o último check-up de Paulo, ele nos ajudou a compreender que muita Bíblia na cabeça não faz de ninguém um cristão. É preciso ter transformação interior. Ele é um homem que sabia muito, entendia muito, mas ainda tinha uma escama nos olhos ali sobre Cristo. E aí, quando ele começou a ser transformado no interior por conta de Cristo, aí a vida dele transformou. Aí ele começou, de fato, viver, perceber que tudo isso que estava na cabeça dele era água parada, né? E água parada da sujeira traz doença. O que ele devia ser mesmo era um rio de águas vivas. E aí um rio que flui, ele alcança, ele limpa, ele tem águas cristalinas e a partir disso o ensinamento ele é feito da forma correta. Então é isso aí, gente. Essa aí foi a nossa última aula da revista desse semestre. Que a gente possa, aí com as aulas que gravamos, né, aprender um pouquinho mais de Cristo. Até mesmo quando a gente prepara a aula, a gente aprende bastante, né? Então, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar mais conhecimento através da sua palavra e que cada dia mais a gente possa fazer a vontade dele, amém? Vamos orar para encerrar. Pai, eu agradeço, Deus, porque o Senhor é bom, Pai, o Senhor é grandioso, as tuas misericórdias sempre se renovam sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que possamos sempre fazer esse check-up, Pai, examinar nós mesmos, Deus, e ver onde a gente está errando para fazer melhor para o Senhor, Pai. Continua conosco, Deus. Nos guarda, nos abençoa, Pai. Nos protege, que em nome de Jesus, Pai, cada dia mais possamos viver, Pai, debaixo da Tua graça, do Teu poder, Pai, e do Teu entendimento, Pai. Que possamos buscar, Pai, a Tua sabedoria para fazer o melhor sempre, Pai. É isso que eu peço e agradeço, Pai, sabendo que o Senhor fará muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.